Hoje nós vamos fazer o nosso programa Revendo a História, falando da querida e antiga Igreja Matriz de São Sebastião. Mas antes disso, eu tenho que falar com vocês alguns recadinhos que recebi por intermédio do e-mail de muitos amigos que estão colaborando para o enriquecimento do nosso programa. O senhor Antônio Ferreira Lage, nosso amigo, pessoa conhecida aqui em Três Rios, muito querido, ele manda nos lembrar que quando falamos lá no programa das ferrovias, quando falamos a respeito dos apitos do depósito que ajudavam a acordar as pessoas, eu deveria ter lembrado também do apito do socorro. É verdade, seu Antônio. O apito do socorro, muitas vezes nós ouvíamos ali da nossa casa, na Rua Duque de Caxias, e o centro da cidade todo ouvia. E quando aquele apito tocava, cheio de angústia, nós já sabíamos que algum problema tinha acontecido. E muitas vezes vimos a mãe, a tia, a avó rezarem sempre que ouviam o apito do socorro do terceiro depósito. Outro assunto que também me lembraram, a derrubada do muro da estação e da própria estação foi no ano de 1998 e não no ano 2000, como eu falei. Foi muito triste ver aquele muro centenário, a estação ferroviária de Três Rios ser derrubada, a despeito de todos os apelos que o nosso Conselho Municipal de Cultura fez. Mais um recadinho que recebi, novidade que eu não sabia, é que a Lei número 2220, de 29 de outubro de 1998, denomina o coreto que nós fizemos, o programa lá na Praça da Autonomia. O coreto da Praça da Autonomia é denominado Prefeito Joaquim José Ferreira. Muitas vezes nós falamos a Vila de Entre Rios e nós conseguimos apurar que o distrito de Entre Rios passou a categoria de vila em janeiro de 1929 pelo ato número 20, assinado pelo prefeito José Inácio da Rocha Werneck, prefeito de Paraíba do Sul. Assim, a agência local passaria a ser subprefeitura e o atual agente passaria a ser o subprefeito. Mas tudo aqui continuaria com as mesmas atribuições anteriores. Esse decreto número 20, que faz o nosso distrito passar a ser vila, foi só um doce para adoçar a boca dos mais entusiasmados, aqueles que queriam a emancipação. Porque, na realidade, não é atribuição do prefeito passar um distrito para a categoria de vila. O prefeito não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é a Assembleia Legislativa, em lei sancionada pelo governador do estado. Então, deram esse doce para o povo entrerriense em 1929 para calar a boca dos autonomistas, mas também não adiantou. Dados os recados, vamos começar a falar da nossa Igreja Matriz de São Sebastião. Diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. No caminho da Igreja Matriz, bem em frente a ela, encontramos o obelisco, feito em homenagem à Condessa do Rio Novo. Este obelisco tem um apelido que todos vocês sabem, mas eu não posso falar aqui na televisão. Afinal das contas, o nome certo é obelisco. Não é eubelisco, é obelisco. E eu quero mostrar a vocês que nesse obelisco existe uma placa onde está escrito: obelisco erigido na fazenda do Cantagalo, em memória de Mariana Claudina Pereira de Carvalho, Condessa do Rio Novo,
e por proposta do vereador Dr. Milton Coelho de Vasconcelos, de 1948, transferido para este local no governo Guilherme Pereira Bravo. Reconstruído em setembro de 1985. Prefeito Samir Macedo Nasser, secretário de administração José Moacir Pereira, apoio do Conselho Municipal de Cultura. Vocês estão notando que está escrito ali, reconstruído em setembro de 1985. É que naquela época, uma dessas pessoas que aproveitam as madrugadas para ficar correndo com os automóveis aqui em torno da Praça São Sebastião, veio correndo daquela rua ali e com tanta velocidade ele veio que ele bateu aqui no obelisco e quebrou. Quebrou esse monumento de pedra. E então ele foi reconstruído. Obelisco é uma palavra que vem do grego. Esta palavra significa espetinho ou espeto pequeno. É um monumento comemorativo, típico do Antigo Egito, constituído de um pilar de pedra, alongado de 4 lados, que vai afinando em direção à sua parte mais alta. Ele costuma ser decorado com inscrições gravadas, terminando com uma ponta em forma de pirâmide. Os obeliscos são geralmente feitos a partir de apenas uma peça de pedra. Esse nosso obelisco corresponde exatamente a toda essa descrição, porque se vocês observarem bem, lá no meio dele tem uma inscrição em pedra, uma inscrição feita na pedra. A Condessa A. Craziado, a Condessa do Rio Novo, falecida em 5 de junho de 1882. Ele era feito de uma pedra só, deixou de ser por causa do acidente em 1985, mas era feito em uma pedra só. Então, esse obelisco obedece a todas as características que tem que conter um monumento desses. Ele foi feito em homenagem à Condessa do Rio Novo e ficava lá na fazenda do Cantagalo. Como diz essa placa informativa, eles trouxeram o obelisco para cá. Hoje nós vamos falar diversas historinhas. Não vai ter uma historinha no final, porque a própria Igreja São Sebastião, ela é recheada de muitas historinhas. Vamos passar para um lugar de mais sombra. Aqui, onde hoje nós vemos a matriz de São Sebastião, era um local feio, um charco, onde só havia goiabeiras e havia também um arbusto chamado maricá. É uma planta espinhenta, muito ramificada. Por isso, muita gente chamava esse local aqui de Campo de Maricá. Outros chamavam o local de Palha de Arroz, porque lá na Rua Duque de Caxias, num local onde hoje existe uma loja de móveis, havia um moinho de pilagem de arroz, que pertencia ao senhor Manuel Pessoa de Campos. E as cascas de arroz que sobravam eram depositadas ali, num terreno que tinha em frente à Praça da Autonomia, mais ou menos. Também esse brejo que tinha aqui foi escolhido para deixarem bois e vacas pastando. Era um charco mesmo, com muita umidade, terrenos alagadiços. Os construtores que hoje edificam prédios aqui na nossa cidade sabem do que eu estou falando. Todos eles, quando vão começar a fazer um prédio, a fazer os alicerces, são obrigados a fazer um sistema de drenagem para tirar a água que existe aqui embaixo, aqui em todo o centro da cidade, porque era um brejo mesmo, é um lugar muito alagadiço. Por aqui não tinha nenhuma construção. Havia, sim, o prédio de onde hoje é a Casa de Cultura, é o antigo fórum. Havia um antigo laticínio, onde hoje existe o edifício José Vaz. E havia também o moinho de arroz, que já falamos, mas era um pouco mais distante, era lá na Rua Duque de Caxias. Então vocês podem imaginar como é que era isso aqui. Tudo um campo de mato cheio de goiabeira e maricá. Agora nós vamos em outro lugar para contar a história da nossa igreja lá no princípio. É um pedaço de bairro, é uma praça do Rio.
enchendo de horror quem passa. Ô cidade, ô menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção. Livre da dor, meus amados. Ô cidade, ô menino, que me ardem de paixão. Ainda no século XIX, nos anos de 1800 e alguma coisa, a população daqui gostava de fazer piquenique. Eles iam na ilha fazer piquenique, na ilha que hoje nós chamamos de Ilha do Independência Clube. Em um desses piqueniques, uma moça escorregou em uma pedra do rio e estava se afogando. Um rapaz mergulhou para tentar salvá-la, mas foram todos dois levados pelas águas do rio, que naquele tempo era muito caudaloso. Os corpos dos afogados apareceram dias depois na margem do rio e o povo colocou perto do muro hoje onde é o Entrerriense, uma cruz onde faziam suas orações. Um dia, alguém arrancou de lá a cruz e jogou essa cruz onde hoje existe a igreja de São Sebastião. E então mais um local de orações passou a existir, o da margem do rio e o outro onde era um terreno de pasto. O rio, como era muito caudaloso, ele vinha até por essas imediações aqui onde nós estamos, onde hoje é a Avenida Beira Rio. Vocês sabem que o nosso rio teve seu curso desviado na altura de Piraí, o que diminuiu muito a valeta do rio. Então, naquela época, por causa desses dois meninos que morreram, esses dois jovens que morreram afogados, eles pegaram uma cruz e colocaram mais ou menos aqui. Depois que abriram a Avenida Beira Rio, essa cruz deixou de existir e fizeram um muro direto. Mas eu acredito que seja por causa da fé do nosso povo tririense e as pessoas se lembravam que aqui existia uma cruz, não sei, alguma coisa fez com que as pessoas depois criassem essa grutinha no mesmo lugar onde um dia existiu uma cruzinha. Essa grutinha é feita no muro do Entrerriense Futebol Clube. Ela foi recriada depois que abriram a Avenida Beira Rio. Estamos aqui em frente à porta lateral da igreja. Essa rua, antigamente, se chamava Rua Coronel Benedito Valadares. Ela passou a se chamar Marechal Floriano em 1939, através do ato número 57, assinado pelo prefeito Dr. Walter Gomes Franklin. Hoje, ela tem nova denominação. De acordo com a lei número 1937 de 1994, de autoria do vereador Lafayette Rodrigues Barbosa, essa rua passou a ser chamada de Rua Padre Conrado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o saudoso Padre Conrado. Em certa época, a nossa região foi invadida pelo cólera, uma doença grave. Muitas pessoas morriam. Alguém fez uma promessa a São Sebastião. Quando a cidade ficou livre do cólera, ela suspirou aliviada. E esta pessoa que tinha feito a promessa trouxe para cá o lugar onde tinham jogado a cruz, que veio de lá, do muro do Entrerriense, trouxe para cá uma imagem de São Sebastião. A partir daí, a imagem de São Sebastião passou a ser o protetor do local. O mártir, São Sebastião, passou a ser o protetor do local. Mas aqui ainda não tinha construção nenhuma.
Mais tarde, alguém construiu em cima da imagem do São Sebastião uma cabaninha de sapê para abrigar a imagem do santo. Durante um período de seca, o fogo queimou a cabaninha, estragou um pouco a imagem, mas o povo ia lá, reconstruía, enfeitava e continuava a rezar junto da cruz de São Sebastião. Nós sabemos que São Sebastião, já naquela época, como até hoje, era um santo de muita devoção, tanto por parte dos negros escravos, que viam em São Sebastião a imagem do orixá Oxóssi, entidade que os africanos, vindos para cá, como escravos, tinham como protetor da peste, da fome e da guerra. Então, São Sebastião atendia tanto aos negros africanos como aos brancos católicos. Os escravos, sem saber nessa época, já estavam praticando o que hoje se chama sincretismo religioso, que é uma mistura de elementos de diversas e diferentes religiões que se fundem em uma só. No Brasil, aconteceu uma mistura intrigante da religião católica com as religiões africanas, fazendo nascer a Umbanda. É uma religião própria do Brasil, onde se misturaram os espíritos da macumba e o candomblé africanos com os santos católicos. Isto nós chamamos de sincretismo religioso. Hugo Kling, no seu livro Paróquia de São Sebastião, 50 anos, editado em 1975, na página 11, apresenta o seguinte texto. Em 10 de fevereiro de 1872, o jornal O Paraibano noticiava: a excelentíssima senhora Viscondessa do Rio Novo inaugurou em sua fazenda uma capela com vocação de São Sebastião, com o legado de seu falecido esposo e dela própria. A capela está muito bem acabada. Assim dizia a notícia. Nós não sabemos muito bem onde ficava esta capela, mas sabemos que em 1872, São Sebastião já tinha devotos aqui na nossa região. Hugo Kling também conta de um certo escravo que foi esmagado por uma árvore e dizem que naquele momento ele chamava muito por São Sebastião e que ele morreu sorrindo e sem dor.